Poesia, por J.D. O'Hara. Tradução portuguesa de M. de Oliveira. Editorial Verbo. Canal Le Conde. Sexto. Conservantismo e decadência. Após o período romântico, a poesia apresenta algumas situações estranhas e contraditórias. Em Inglaterra, Alfred Tennyson publicava In Memoriam, em 1850, e o príncipe Alberto gostou tanto dessa obra que a rainha Vitória fez de Tennyson o seu poeta laureado. Em França, na mesma década, Charles Baudelaire publicava As Flores do Mal, e a polícia de Paris processou-o por ofensa à moral pública, multou-o e proibiu 6 dos seus poemas. Em Inglaterra, a doce heroína do drama poético de Robert Browning, Pippa Passes, abusava inocentemente de uma feia palavra de 5 letras que pronunciava mal porque o seu criador era demasiado ingênuo para saber o que ela significava. Abre aspas, uma parte específica do vestuário de uma freira. Fecha aspas, pensava ele. E nunca ninguém ousou esclarecê-lo. Mas em França, Baudelaire e Arthur Rimbaud exploravam na sua poesia as profundezas da degradação moral e física, e, para conhecerem o tema escolhido, mergulhavam na sensualidade perversa, na droga, nas alterações radicais da mente. Escrevia Rimbaud: digo que é preciso ser-se vidente, tornar-se vidente. O poeta faz-se evidente através de uma longa, imensa e irracional desordem dos sentidos. Nas épocas anteriores, a poesia estivera relacionada com os grandes temas. Homero tomara a seu cargo a ação heróica, Virgílio a grandeza do Estado romano, Camões a expansão portuguesa, e Dante fora mesmo mais longe, descrevendo a relação do homem com Deus. Depois de os isabelinos terem contrabalançado a glória terrestre com a mutabilidade de todas as coisas, Milton regressou ao tema de Dante, e até mesmo os poetas menos ambiciosos do século XVIII tentaram determinar os padrões da sociedade. Depois, os românticos exploraram a fundo a mente humana, as suas relações com a sociedade, o mundo natural e o seu próprio passado, e os seus exagerados e insaciáveis desejos de poder, conhecimento e amor. Uma grande herança aguardava, portanto, os poetas de finais do século XIX, mas com ela surgiam dificuldades crescentes, não apenas no tema e no estilo da poesia, tanto mais que o estilo desde sempre apresentara dificuldades, tendo os grandes poetas sentido necessidade de renovar o passado, mas na dificuldade em encontrarem audiência. A revolta dos puritanos contra a arte em nome da religião e da moralidade destruíra ou alienara o público homogêneo, que, durante a maior parte da história ocidental, escutara avidamente os seus poetas. E os leitores que ficaram não só eram poucos, como tendiam a agrupar-se em pequenos grupos fechados. Pelos princípios do século XVIII, muitos desses públicos fragmentados
Os que defendiam os poetas religiosos ou os elegantes líricos, por exemplo, tinham desaparecido quase por completo, e mesmo poetas como Pope, Prior, Gay, Johnson, Goldsmith e Gray escreviam apenas para os poucos que eram cultos. Esse público servia-se basicamente dos seus poetas para que falassem por ele, e não para ele. Pretendia que fosse posto em verso o que muitas vezes se pensava, mas não se sabia expressar tão bem. Um público assim afeta o que o poeta pretende dizer. Somos quase sempre menos sensíveis, receptivos e inteligentes em grupo do que enquanto indivíduos isolados. E o poeta que tem de satisfazer o gosto de um grupo não pode desenvolver totalmente as suas aptidões pessoais, mas tem de satisfazer o seu público ou morre de fome. O período romântico deu ao poeta uma certa ajuda neste aspecto, porque a classe média ascendia mais rapidamente e com maior êxito do que nunca, educava melhor os seus filhos e procurava desenvolver o gosto pelas artes. Este público relativamente recente impunha menos e aprendia mais, e por isso o poeta podia ensiná-lo em vez de limitar-se a refleti-lo. Em especial, Wordsworth tirou partido dessa oportunidade. Declarava com insistência que escrevia para toda a gente, não apenas para um grupo fechado, e definia o poeta como nada menos do que um homem falando com os homens. Uma vez que o novo tema da poesia era a mente do homem, e uma vez que todos a possuímos, o que ele tinha a dizer interessava a toda a gente, e Wordsworth criou um estilo claro, inteligível a todos. Mas a mente humana é simultaneamente o mais geral e o mais privado dos temas. Pode levar o poeta a falar de toda a humanidade, mas também o pode conduzir às investigações particulares, mais obscuras e introspectivas. Pode especular sobre as qualidades essenciais dos espíritos saudáveis que constituem todo o eu humano ideal, mas também pode penetrar profundamente na psicologia individual. Se o faz, depressa se afasta do conjunto do seu público e dos seus interesses gerais. Ao fim e ao cabo, todo o indivíduo é mais ou menos louco. O psiquismo individual é um psiquismo anormal. Ou, por outras palavras, os espíritos felizes são todos parecidos. Cada espírito infeliz é infeliz à sua maneira. O período romântico encorajara todos, leitores e poetas, por igual, a debruçarem-se profundamente sobre si próprios. Assustada ou apenas aborrecida pelo que lá encontrava, muita gente regressava à vida pública exigindo da poesia que falasse de pessoas vivendo acontecimentos sociais. O que pretendiam, essencialmente, eram narrativas curtas e romances em verso. Outros, incluindo muitos poetas, sentiam-se fascinados pelas assombradas cavernas da mente e começaram a traçar as suas inversões e perversões, as suas idiosincrasias e crises. Tal é, na essência, a história da poesia do século XIX. A sua divisão em poesia social, com a qual escritores como Robert Browning, Alfred Tennyson, Walt Whitman, Castro Alves, Gomes Leal, Guerra Junqueiro tentavam atingir uma vasta audiência da classe média, e em poesia intimista, muitas vezes pouco acessível, escrita por exploradores da psique individual, especialmente Baudelaire, Rimbaud, Emily Dickinson e Antônio Nobre. Robert Browning era o mais novo dos dois grandes poetas da Inglaterra vitoriana, e muitos leitores de hoje julgam-no quase equiparável a Tennyson. Teve uma infância exuberantemente feliz e fecunda, cheia de preciosas realizações. Ao descobrir a poesia de Byron, quando tinha 12 anos, escreveu imediatamente um livro de poemas a imitá-lo e despendeu desde o princípio uma intensa energia. No primeiro livro que publicou, Pauline, o seu herói fala por ele, proclamando uma ambição verdadeiramente faustiana, abre aspas. Foi feito para a vida mais intensa, acorrentado a um princípio de inquietude
que pode ser tudo, ter, ver, conhecer, saborear, sentir tudo. Isso sou eu. Fecha aspas. Não se vendeu nem um só exemplar de Pauline, e pelo menos numa visão retrospectiva, esse fracasso total parece ter tido um impacto decisivo sobre o autor. Embora Browning tivesse continuado a escrever longas narrativas em verso e a tentar, em vão, vencer como dramaturgo, realizaria o seu melhor trabalho em monólogos dramáticos, discursos em verso em que pessoas de grande, mas de contrariada ou incompreendida energia falam de si próprias e das suas ideias com exuberância, rudeza, vivacidade, mas falam realmente. Durante a sua longa e fecunda vida, Browning engendrou dúzias dessas admiráveis personagens, mas mesmo nos seus poemas dramáticos Sordello e The Ring and the Book, cada personagem pode contactar apenas superficialmente com o mundo exterior. Embora os seus monólogos sejam geralmente dramáticos, há sempre um interlocutor. Essas personagens estão, na realidade, a falar consigo próprias. Browning intitulou duas das suas primeiras aventuras no campo da psicologia anormal Madhouse Cells, e, por vezes, o título parece aplicar-se à maioria do seu mundo, onde, por detrás de sucessivas máscaras, a sua dominada energia faustiana zumbi como um vespão numa garrafa. Zumbi com mais furor nas falas das personagens rudes e vulgares, a quem, por isso, é permitido injuriar o mundo, como é o caso das pragas de Caliban ao seu deus criador Setebos, até que um temporal leva Caliban a uma exaltação demente de medo e arrependimento. Abre aspas. Que é isso? Um vulcão de treva de repente sobre o orbe. Cessa a chinfrineira dos grilos. Nem uma ave, ou antes a fuga das aves, rapina sua. Disse-lhe tudo. Esse tagarelar era o brinco de um doudo. Agora o vento leva aos ombros camadas de pó, a casa da morte após a restolhada, e a breve trecho rompem os fogos invasores. Um clarão alvacento e a coma de uma árvore a ondular. E lá longe, longe, muito longe, o estardalhaço de um trovão. É loucura escarnecer dele. Lá está ele, o impassível e amante deus Setebos, que enclavinha dentes nos dentes por sobre o lábio superior para deixar a solta a codorniz e não tocar durante todo o mês num jantarinho de moluscos, a fim de escapar e ser salvo. Fecha aspas. Mas não foi este aspecto da natureza de Browning que conquistou o coração da poetisa inválida de 40 anos, Elizabeth Barrett, quando o poeta, então com 34, casou com ela secretamente e com ela fugiu para a Itália. Não foi esse aspecto que fez dele uma figura requestada pela sociedade inglesa quando, após a morte da mulher, regressou do exílio. E não foi esse aspecto que levou à formação em 1881 da Browning Society, da qual se espalharam várias ramificações pelo mundo, para que se prestasse culto à poesia do mestre. A fama de Browning como poeta, que começou por assentar nas suas personagens frustradas e anormais, baseou-se depois nas suas criações otimistas, como esse Rabi Ben Ezra que grita alegremente, abre aspas, anda, venha envelhecer comigo. O melhor ainda não chegou, o termo da vida, em vista do qual ela teve começo. Fecha aspas. O Rabi saúda uma velhice cheia de inquietação e incerteza, porque isso demonstra que não somos simples animais. As preocupações inquietam a ave de papo cheio? As aflições lançam na dúvida o animal de estômago a abarrotar? Poucos de nós pedimos ou aceitamos uma tal demonstração,
mas Browning escrevia pouco depois de Darwin ter sugerido que descendíamos do macaco, ideia que não agradava por demais à sociedade vitoriana. Queria acreditar que era espiritual e a vida nobre, heróica, limpa e estava sob o seu domínio. Browning não foi o único a assumir uma atitude sublime em relação a ela, mesmo já perto da morte. Abre aspas. Fui sempre um combatente por isso. Ainda mais um combate, o mais belo e o último. Fecha aspas. Atitude que era vulgar. Recorde-se, por exemplo, da jactância de William Ernest Henley, abre aspas. Não interessa que a porta seja estreita e o livro das contas averbe 1000 castigos. Sou o senhor do meu destino e o capitão da minha alma. Fecha aspas. Mas mesmo antes da origem das espécies de Darwin, dos geólogos e da crítica bíblica, clamavam em altos brados velhas certezas e verdades religiosas. O reverendo Thomas Robert Malthus já pregara a necessidade da guerra, da fome, da peste e da morte como freios à explosão demográfica. Psicólogos e filósofos traçavam vastas áreas de determinismo nas nossas vidas, e Marx trabalhava duramente no British Museum. A civilização vitoriana estava prestes a revelar-se muito menos estável que o Império Romano, e os seus poetas tentavam preservar o mais que podiam as velhas certezas e o status quo. Ninguém se esforçou mais nesse sentido do que Alfred Tennyson. Também ele escreveu seu poema sobre o heroísmo frente à morte, abre aspas. O pôr do sol e a estrela da tarde e um claro chamamento por mim. E não haja nenhum lamento na barra quando eu me fizer ao mar. Fecha aspas. Mas grande parte das suas atitudes eram menos melodramáticas do que esta, e o seu esforço por viver à altura do seu papel de poeta laureado fez dele o único desde Dryden a usar esse título com muita dignidade. Para o fim da vida, disse a um amigo: depressa descobri que se quisesse notabilizar-me, teria de ser pela brevidade, pois todos os homens antes de mim tinham sido prolixos, e todas as coisas grandes tinham sido feitas. Por brevidade, o autor queria significar simplesmente a recusa do desafio da epopeia em favor dos poemas breves e cuidadosamente trabalhados. Dizia: criar a obra quase tão perfeita quanto possível é a melhor maneira de nos afogarmos na corrente do tempo. Uma pequena embarcação em rios estreitos poderá flutuar mais longe do que uma grande jangada. Como seria de esperar de um conservador tão prudente, os seus modelos eram clássicos. Aspirando a ser o Virgílio da sua época e do seu país, escreveu o mais belo tributo desde Dante a esse poeta. Abre aspas. Romano Virgílio, tu que cantaste os áureos templos de Ílion comidos pelo fogo, a queda de Troia e o surto de Roma, guerras, a piedade filial e a pira de Dido, amante da bucólica e senhor dos altos versos, mais que o que cantou os trabalhos e os dias, com todas as moedas da fantasia cunhadas em bom metal a cintilarem no meio de 1000 frases douradas, tu, que viste a universal natureza movida pelo universal espírito, tu que tens a majestade de um rei no meio de tua tristeza e nas incertezas da sorte da espécie dos humanos, eis uma luz no meio das épocas abolidas, estrela que douras ainda esta praia embruxada, ramo de ouro no meio das sombras, que são os reis e os reinados que passam para não voltar.
Eu te saúdo, almontuano. Amo-te desde que me conheço, Senhor da mais perfeita forma que jamais formularam lábios humanos. Fecha aspas. A comparação é mais sugestiva do que Tennyson poderia pretender, já que as qualidades que ele louva em Virgílio, a sua perícia, o seu amor pela natureza, a sua ligação com o passado e, em especial, a sua sublime tristeza, são igualmente características fundamentais de Tennyson. Devido ao seu grande patriotismo, Virgílio teve de certo relutância em encarregar-se de escrever a Eneida, como Tennyson em aceitar a sua posição de trovador. Abre aspas. Na noite anterior a ser-me atribuído o título de poeta laureado, que me foi oferecido por o príncipe Alberto ter gostado do meu In Memoriam, sonhei que ele me beijara na face. Fecha aspas. Contou Tennyson a um amigo. No meu sonho, disse-lhe, muito amável, mas muito germânico. Na manhã seguinte, trouxeram-me a carta sobre a concessão do título e deixaram-na em cima da minha cama. Pensei nela todo dia, mas não era capaz de me decidir a aceitar ou a recusar, e por fim escrevi 2 cartas, uma aceitando, outra declinando, e atirei-as para cima da mesa, adiando a resolução para depois do jantar e de uma garrafa de porto. Em 1833, o seu muito querido amigo Arthur Hallam morreu inesperadamente, o que mergulhou Tennyson em mais de uma década de tristeza que prejudicou bastante a sua vida. Noivo em 1838, adiou o casamento até 1850. Mas produziu também uma torrente de bela poesia melancólica, incluindo Ulisses, Titomos, Morte de Arthur e outras partes de Idylls of the King, e especialmente os mais de 130 poemas reunidos em In Memoriam. Esse poema surgiu de uma série de elegias pessoais contendo simplesmente a mensagem de que é melhor ter amado e perdido do que não ter amado nunca, transformando-se numa obra com a conclusão cósmica centrada em, abre aspas, aquele Deus que sempre vive e ama sempre, um único Deus, uma só lei, um só elemento e um só remoto acontecimento para que se dirige toda a criação. Fecha aspas. Tennyson disse a um amigo que In Memoriam, abre aspas, começa com um funeral e acaba com um casamento, começa com a morte e acaba na promessa de uma nova vida, uma espécie de divina comédia com um final feliz. Fecha aspas. Esta apreciação grandiosa daquilo a que primeiro chamara a breve esvoaçar de canção recorda-nos que o poema resume toda a sua carreira, a sua evolução de jovem poeta individualista e melancólico para o poeta laureado e par do reino, que tão diligentemente se esforçou, no fim da vida, por conduzir o seu leitor à verdade e a Deus, incitando, apesar das descobertas de Darwin, assim, abre aspas, levanta-te e foge do fauno cambaleante, do festejo sensual, sobe para cima, aguilhoando a besta, e deixa morrer a abelha e o tigre serval. Fecha aspas. Entretanto, o seu contemporâneo Browning seguia a mesma trajetória de poeta a Sages, e em França, o semelhante de Tennyson, Victor Hugo, seguiu-lhe os passos, interessando-se a princípio apenas por estado de espírito, paixões e versos bonitos. Hugo depressa se envolveu na política, fez-se a si próprio poeta laureado não oficial da França, tomou o seu destino nas próprias mãos e, no fim da vida, escrevia grandes e obscuros poemas visionários com títulos como A Trombeta do Juízo Final, O Fim de Satã e Deus. As vidas destes 3 homens revelaram os perigos que a popularidade tem para um poeta. O mesmo se poderá dizer da vida e da poesia de Junqueiro.
O funeral de Tennyson, por exemplo, foi um acontecimento público comparável aos maiores triunfos de palco de Charles Dickens. Browning, como se disse, teve a sua Browning Society, e Hugo terminou seus dias como senador da Terceira República. Mas todos esses êxitos públicos se basearam numa perigosa e errônea concepção da poesia. Desde o tempo dos puritanos que os defensores da poesia têm procurado reabilitar o seu nome, insistindo em que ela é moralmente sã, e até nos ensina a viver bem e a sermos bons cidadãos. Talvez tenham razão, por improvável que pareça, mas quando os poetas acreditam nisso, estão muito provavelmente a abandonar a poesia em favor do verso didático, como nas passagens anteriores de Tennyson, requerendo tal poesia não apenas que nós participemos na experiência do poema, mas também que aceitemos e adotemos as concepções do poeta sobre a vida, o que nunca resultará. A capacidade para escrever boa poesia não tem obrigatoriamente relação com a sabedoria ou mesmo com o conhecimento. Tennyson e Hugo, em especial, possuíam inteligências surpreendentemente vulgares. Isso pode ajudar a compreender a sua grande popularidade, mas ao mesmo tempo obriga-nos a não levar em conta o seu didatismo. Como Alexander Pope, apenas falam pela sua época, exprimindo, frequentemente com grande eloquência e encanto, o que muitas vezes se pensava, mas nunca se expunha tão bem. Enquanto esses poetas compunham emoções e ideias para um público propenso à simpatia, outros buscavam dentro de si próprios novas ideias e até novas emoções. As suas pesquisas eram copiadas em Inglaterra com uma desfaçatez infantil por Algernon Charles Swinburne. Infelizmente, as suas rapsódias sobre o aguilhão dos beijos e Nossa Senhora das Dores, embora em belos versos, perderam a sua força emotiva na nossa época, mais dura e, de certo modo, mais honesta, como perderam as suas invectivas contra o cristianismo. Venceste, ó pálido Galileu! O mundo tornou-se cinzento a partir do teu sopro. O que fica é principalmente a sua capacidade, semelhante à de Tennyson, para exprimir os nossos sentimentalismos prediletos em versos límpidos, abre aspas. De tanto amor à vida, de tanta esperança e medo libertos, agradecemos com breves ações, seja a que deuses for, por a vida não durar para sempre, por os mortos nunca mais voltarem, e até por o mais humilde rio correr seguramente para o mar. Fecha aspas. O sentimentalismo é uma aberração relativamente normal. Na França, as coisas passam-se de maneira diferente e mais séria, especialmente na vida e obra de Charles Baudelaire. Embora a poesia francesa tivesse absorvido o entusiasmo gerado pelo movimento romântico nas artes, pouco absorveu da sua intensidade crítica e filosófica, e Baudelaire herdou uma espécie de poesia romântica francesa estranhamente simples. Até que ponto era limitada, dilo bem a entusiástica reação de Baudelaire à poesia, à ficção e aos textos de crítica de Edgar Allan Poe, que ele considerava um gênio nesses campos. O que importa na morbidez tumular de Poe e no seu interesse byroniano pelo incesto e a psicologia anormal é principalmente que eles permitiram um mergulho do próprio Baudelaire nos escuros e pantanosos recessos de sua mente, em busca de novas excitações, novos conhecimentos e novas sensações, acreditando esses temas como material adequado para a poesia. Francis Bacon, barão de Verulam, visconde de St. Albans, Lord Chanceler de Inglaterra, e condenado por se deixar subornar, a quem Pope chamou o mais sábio, o mais brilhante, a mais ignóbil da espécie humana, escreveu que não existe beleza excepcional que não possua sua cota à parte de singularidade.
Enquanto os artistas clássicos tinham procurado a beleza no cânone perfeito e os românticos a viram na sua encantadora intensidade, Baudelaire procurou essa singularidade na beleza de que Bacon se apercebera, e encontrou-a não nas imagens das histórias de fantasmas de Poe, com sabor a Walt Disney, mas em si próprio e no mundo contemporâneo. Como escreveu acerca de As Flores do Mal, abre aspas, certos poetas ilustres há muito dividiram entre si as mais floridas províncias do reino da poesia. Achei divertido e tanto mais agradável quanto a tarefa era mais difícil, extrair beleza do mal. Fecha aspas. Dividido desde a infância entre o horror de viver e o êxtase de viver, e convencido de que a beleza é sempre estranha, Baudelaire escreveu poemas de grande elegância formal, rítmicos e sonoros, mas referentes a temas grotescos e desagradáveis. O romancista Marcel Proust descreveu com propriedade As Flores do Mal como, abre aspas, esse livro sublime, mais sardônico. Esse livro sublime, mais sardônico, em que a piedade sorri desdenhosamente, em que a libertinagem faz o sinal da cruz, em que Satã é encarregado de ensinar a mais profunda teologia. Fecha aspas. Cheirar um botão desse ramalhete deve ser suficiente para a maioria dos leitores. Eis um fragmento de Um Cadáver. Abre aspas. Lembras-te, meu amor, de uma coisa que vimos nessa doce manhã de verão. Numa curva da estrada, um fétido cadáver, deitado num monte de seixos, as pernas para o ar, qual lúbrica mulher, em lume a transpirar peçonha, a aberto espunha de forma insolente e cínica, prenhe de exalações, o ventre. E, no entanto, com este lixo hás de parecer-te, este dejeto pavoroso, estrela dos meus olhos, sol da minha vida, tu, anjo meu, minha paixão. Então, ó minha bela, contarás aos vermes que te devoram de beijos ter eu guardado a forma e a essência divina dos meus amores decompostos. Fecha aspas. Naturalmente, era isso afinal que Shakespeare queria dizer quando alardeava, abre aspas, porém, ó tempo, faz como entenderes, apesar da tua crueldade, o meu amor será eternamente jovem nos meus versos. Fecha aspas. Mas Baudelaire encontrou maneira de acrescentar singularidade a essa beleza e de fazer da beleza não tanto uma simples qualidade das coisas, quanto uma rebuscada concepção do espírito. Apesar das drogas, do álcool e da sífilis que o destruíram, Baudelaire não foi corrompido pelo mal que descobriu dentro e fora de si. Perito no pecado, conservava a sua visão do bem e da inocência, e podia evocá-los, como fez na suave melancolia com que começa Le Voyage, abre aspas. Para a criança, cega por mapas e estampas, o universo é vasto como o seu desejo. Ah, como é grande o mundo visto à luz das lâmpadas, e pequeno, ao lembrá-lo, o mundo que não vejo. Fecha aspas. Muitos dos seguidores de Baudelaire modelaram nele as suas vidas e a sua atitude relativamente à poesia, fazendo experiências e, por vezes, autodestruindo-se com o álcool, as drogas e uma sexualidade não ortodoxa. Entre eles, os mais talentosos foram esse estranho par composto por Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. A poesia de ambos é tão diferente quanto possível. Verlaine é essencialmente lírico e taciturno, enquanto Rimbaud é um extremista desenfreado
incorporando na sua poesia desde fantasias sentimentais de infância a alucinações quase incoerentes. Na paixão tragicômica e intermitente entre ambos, foi, porém, Verlaine quem se comportou com maior extremismo. A certa altura, Rimbaud manteve o poeta mais velho preso numa prisão flamenga, por este lhe ter dado um tiro no braço. A vida de Verlaine acabou sem objetivo e na miséria alcoólica. Rimbaud morreu na cidade natal, de gangrena de uma perna amputada, quase 20 anos depois de ter abandonado a sua brilhante poesia para viajar pelo mundo como, entre outras coisas, desertor do exército alemão em Batávia, intérprete e empresário de um circo europeu e negociante e traficante de armas na África. Entretanto, do outro lado do oceano e a salvo de toda esta rebelião e deboche, uma mulher solitária, na aparentemente correta cidade universitária de Amherst, Massachusetts, não sei se assim a pronúncia, demonstrava que, se a permissividade desenfreada pode provocar introspecções nos recessos mais estranhos da mente, uma abstinência delicada e vigilante também pode abrir muitas passagens assombradas. Emily Dickinson era um dos vários filhos de um proeminente, poderoso e devoto cidadão de Amherst. Passou quase um ano na academia de Mount Holyoke, onde era alegre e popular, mas onde começou a descobrir os primeiros sinais que a distinguiam das outras pessoas. Um despertar religioso empolgava a região nessa altura, e só Emily resistiu. Abre aspas. O caminho da dúvida parece realmente muito terrível. E o lugar onde eu quero ir, mais agradável, muito mais. É tão mais fácil proceder mal que bem, tão mais divertido ser mal que bom, que não me admiro que os anjos bons chorem e os maus cantem. Fecha aspas, escreveu ela no seu diário. A sua família e os amigos não compreenderam esse raciocínio, e assim Dickinson deu início ao seu processo de banir o mundo, trocando Mount Holyoke pelo lar. Blake teria compreendido seus comentários, tal como Mark Twain. Baudelaire teria interpretado mal e aprovado. Mas ela era essencialmente diferente dessa gente. Como Blake, Emily tinha grande interesse em Noble Daddy e pouco amor por ele. Dizia que a sua devota família se dirige a um eclipse todas as manhãs, a quem chama um pai. Mas, ao contrário de Blake, acreditava firmemente na repressão, na renúncia e no sofrimento. O Fausto de Goethe escolheu aliar-se ao demônio, longe da frustração da sociedade repressiva. Abre aspas. Priva-te, priva-te. Eis a lenda eterna que aos ouvidos de todos triste soa, e toda a nossa vida em voz roufenha cada hora repete. Fecha aspas. Dickinson caminhou na outra direção. Foi buscar temas da sociedade e aniquilou de tal maneira a sua vida que nos últimos anos pôde dizer: não saí de casa de meu pai para nenhuma casa ou cidade. Um tal excesso proporcionou-lhe sentimentos cheios de intensidade. Abre aspas. A renúncia é uma virtude lancinante. Fecha aspas. Escreveu, preferindo o grande sofrimento aos prazeres insípidos, mas também dolorosamente temerosa de ser magoada pelo mundo externo. Abre aspas. O todo ausente poupou-me.
a ausência das coisas menores. O todo ausente poupou-me a ausência das coisas menores. Fecha aspas. Observou, se renuncio por completo a um bem amado, ele não podia abandoná-la do outro lado da mesa do pequeno almoço. E assim, apaixonou-se por pessoas inacessíveis, amou à distância e derramou os seus sentimentos em coletâneas manuscritas de poemas que conservou sobretudo para si própria. Só 7 dos seus trabalhos foram publicados em vida, dos quase 1.800 que tinha escrito. Como o Fausto de Goethe, Emily sabia que a expectativa é mais devoradora do que a realização, pelo que preferia aumentar o apetite, pretendendo acreditar o contrário. Abre aspas. Pode ser mais fácil sossobrar, já à vista de terra, do que cantar vitória, ó minha península azulada. Mais fácil perecer de jubiloso encanto. Fecha aspas. Sabia, no entanto, que só a distância dá encanto azul ao que podia ser na realidade demasiado castanho e rochoso, uma ponta de terra seca. Reconhecendo isso, especulou uma vez que Deus podia interceder amavelmente, mudando um dos seus amantes imaginários de Filadélfia para São Francisco. Abre aspas. Para poupar esses espíritos que cavalgam durante uma manhã de sofrimento, o acordar no abraço de um mosquito, os nossos gigantes lá se vão. Fecha aspas. Dixon nunca acordou nos braços de ninguém, e por isso, liberta de escrúpulos, ficou livre para sonhar e sofrer intensamente. Os poemas que arrancou às suas derrotas imaginadas exprimem com frequência grande sofrimento, mas são mais sonhos que experiência, e essa irrealidade permite-lhe um certo exagero tristemente dramático. Shelley imaginou-se como um cervo tresmalhado atingido pela flecha do caçador, e Dixon intitula-se Imperatriz do Calvário, e usa um vestido branco de verão e de inverno para indicar as muitas tribulações que sofrera. Possuía, porém, um sentido de humor finamente desenvolvido em relação a outras coisas. Abre aspas. Ela vê um pássaro, dá uma risadinha, pacifica-se e depois vai-se abaixo. Foge sem olhar para os pés, de olhos abertos e esgazeados. De mandíbulas a bater, censurantes, famintas, a custo enclavinhando os dentes, ela lança-se, mas Robin saltou primeiro. Ah, gatinha ilaqueada pela areia, as esperanças suculentas amadurecendo, quase lançaste a afogar a tua língua, quando a alegria te fez brotar nos pés dedos alcentos e fugiste com todos eles. Fecha aspas. Emily não gostava muito de gatos, por isso conseguia divertir-se com os seus desaires. Considerar os seus próprios fracassos igualmente divertidos estava, em geral, fora do seu alcance, como o estava da maioria dos poetas do século XIX. Quando o poeta simbolista francês Jules Laforgue fez graça à custa das suas próprias imperfeições, quase que executou as primeiras notas de uma divertida auto-ironia que o século XX aprenderia a estimar grandemente. Abre aspas. Ah, uma noite, se alguém a convencesse a voltar, desejando apenas beber pelos meus lábios ou suicidar-se, eu seria a conquista mais nobre, acreditem, que a mulher exaltada pelo sonho,
alguma vez alcançou. Entretanto, a minha ambição limita-se aos velhos compromissos da vida.